nós tivemos que fazer uma pequena modificação do horário, porque ainda permanece o sol. A nossa programação seria fazer a Havdalah, acender as luzes da Hanukkah e depois nós adentrarmos para nós ouvirmos o toque do shofar em Rosh Chodesh de Tevet. É o mês que se inicia, Tevet. Então nós vamos modificar um pouco essa programação. Mas o que é interessante disso é que o consenso foi em unidade. Ninguém tomou posição e nós vimos que assim seria melhor para nós e nós não afligiríamos o Shabat. Nós vamos falar só um pouquinho, eu prometo, porque os meninos vão ter ensaio geral, os adolescentes irão estar aqui conosco também, porque amanhã nós estaremos celebrando o último dia de Hanukkah. Então nós precisamos nos preparar. Amém? Hoje pela manhã, Roberto iniciou o serviço lendo o Salmo 81. Eu gostaria que você fosse comigo lá no Salmo 81, porque ali o Eterno diz, tem uma ordenança que o salmista diz que é para cantar e se alegrar no Elohim da nossa fortaleza. E ele cita exatamente isso aqui, Rosh Chodesh, cabeça do mês. Os comentaristas sempre nos corrigem, eles não falam que é início do mês, mas sim cabeça do mês. Para você saber que é o primeiro dia que o Espírito de Adonai vai dar toda a direção para que nós possamos ter um mês próspero diante dele. O Salmo 81, o salmista canta assim, canta alegremente a Elohim da nossa fortaleza. Celebrai, ó Elohim de Jacó, entoai um salmo e fazei soar o aduf, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta, o shofar na lua nova e na lua cheia, no dia da nossa festa. Isto é um preceito para Israel e uma ordenança do Elohim de Jacó. Ordenou como estatuto para quem? Para José, está vendo? Quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele, tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos, clamaste na angústia e eu te livrei. Respondiste no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisses, não haverá entre ti Deus estrangeiro. Não te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Eterno se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com um trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Aqui está um resumo, compêndio, Roberto, de todo o ensino da porção desta manhã. Ele diz aqui que ele nos sustentaria, o verso 16, com um trigo mais fino. É o cuidado que Adonai teve com José, e é um cuidado que eu falei pela manhã, um cuidado universal que Adonai tem para com seus servos. Então, por isso que eu quero falar um pouco de Rosh Chodesh, é o cabeça do mês. Nós entramos agora no mês de Tevet. É um mês que vai marcar o início de série de estudo da Torá, da era messiânica. Marca o início de cada mês, Rosh Chodesh. É um novo ciclo. Por isso que eu pedi para os levitas cantarem Avinu Malkeinu. Que ele diz assim, que sejam felizes os nossos ciclos. O canto, a oração do Avinu Malkeinu profetiza para que nós possamos iniciar um mês próspero, um mês feliz, que um mês ao qual Adonai nos faz sincero e verdadeiro diante dele. Então o nosso ciclo é um ciclo mensal, Rosh Chodesh. De acordo com o calendário bíblico, Rosh Chodesh é o dia em que a lua nova aparece pela primeira vez no céu, e é o dia que é anunciado o cabeça do mês. A sua observação nós lemos aqui no Salmo 81, foi estabelecido lá no Egito. Vai lá comigo para você ver onde se encontra a observação na Torá, em Êxodo capítulo 12. Aqui o Eterno inicia um novo ciclo para os filhos de Israel.
fixando uma nova observação nos ciclos do tempos, diferente dos ciclos observados no Egito. Ele vai fazer uma separação do tempo ao qual Israel teve no Egito. Ele vai falar, agora não, agora daqui em diante, vocês vão observar novos ciclos. E aqui vai iniciar, aqui no capítulo 12, eu falei, né? Isso, 12 de Êxodo. Ele vai instituir ali novos ciclos. Ele diz assim no verso 1 e 2. Disse o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro do mês do ano, cabeça do mês, ele fala. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tomem cada homem, aí já é o terceiro, né? Tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Aqui ele vai começar a estabelecer ali as festividades de Pêssah, de Páscoa. Então, próximo, aí, em outra versão, diz assim, ó: Adonai fala a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Assim ele diz: esta lunação, cabeça do mês, é para vós, cabeça das lunações. A primeira para vós das lunações do ano. Então, você observa aqui que o Eterno vai iniciar aqui um ciclo para os filhos de Israel. Quando nós lemos lá no Salmo 81, não precisa ir lá não, deixa só eu voltar. O salmista fala exatamente neste tempo, é um novo tempo. Salmo 81, peraí que eu vou lá. Eu lembrei agora. Ele diz assim, olha, isso é um preceito para Israel, verso 4, e uma ordenança do Elohim de Jacó, ordenou como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua em que não entendíamos. A partir desse momento, ele fala com Israel que ele vai estabelecer para ele um novo ciclo, um novo início de uma contagem de tempo, fazendo parte aqui já de um processo de fazendo parte de um processo de não reverenciar os deuses do Egito, nem os deuses gregos, nem os deuses romanos. Por isso, ele vai agora estabelecer uma determinação aqui para um tempo, um ciclo diferente ao qual o ciclo estabelecido no Egito. Também conhecido também, Rosh Chodesh, como princípio das nações, como eu acabei de ler. Também está inserido aqui em Rosh Chodesh, na legislação das ordenanças sacrificiais. Nós já lemos isso. Que é a estrada para aqueles que desejam ordenar ou pôr em ordem o seu relacionamento com o Eterno. Rosh Chodesh. Ele também está inserido ali. Vai lá em Números capítulo 28. Daqui a pouco nós estaremos fazendo a Havdalah. Números 28. Ele está inserido aqui como uma ordenança para que você e eu possamos ordenar o nosso relacionamento para com o Eterno. O capítulo de Números, no capítulo 28, o verso 1, ele deixa bem claro isso aí para mim e para você. Espera aí que eu não cheguei lá não. Verso 28, diz assim o Eterno a Moisés: ordena aos filhos de Israel e diz-lhe: cuidai de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas com um cheiro suave para mim. O capítulo de Números aqui já começa a ordenar os encontros com Adonai. Aqui você encontra as ofertas obrigatórias, os encontros diários, os encontros semanais e os encontros anuais e também os encontros mensais, que é Rosh Chodesh. Ordena aos filhos de Israel, dizendo: meu presente, ele fala, é o meu presente, meu pão para os meus fogos, o odor do meu agrado. Vós os guardareis para apresentá-los a mim em meu encontro. Qual encontro? Rosh Chodesh, aí o verso 11. Diz assim, ó, o sacrifício mensal, ele está falando. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocaustos ao Eterno 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. É uma ordenança do sacrifício mensal, no princípio das vossas lunações, diz o texto. Apresentai o erguido a Adonai, 2 novilhos, filhos de bovinos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, intacto. Então aqui você vê também a ordenança nas ofertas diárias, nas ofertas semanais, e a oferta mensal de Rosh Chodesh como sacrifício,
para apresentar diante de Adonai. Porém, nós estamos entrando em Tevet, é um novo mês, um novo ciclo que se inicia. Rosh Chodesh de Tevet. Tevet é o 4º mês do ano calendário civil, assim podemos dizer, para ficar fácil de entendimento. Ou o 10º mês do calendário religioso, é o calendário para as festividades. Ele anuncia aqui, Tevet, anuncia o inverno, Leonardo, que eu comentei para você. Tevet anuncia o inverno, aonde? Em Eretz Israel, na terra de Israel. Tevet vem para anunciar inverno na terra de Israel. É um tempo cuja pouca luz, ela vai ser recepcionada com todas as luzes da Hanukkah. Tevet é recepcionada, é um mês de inverno, anuncia o inverno. E o mês vai ser recepcionado, por quê? Porque no início de Tevet é celebrado o Hanukkah, o último dia da festa de Hanukkah, onde todas as luzes da Hanukkah estão acesas. Então os rabis ensinam que ele é recepcionado com todas as luzes da Hanukkah. Isso é lindo demais, né? Um mês que é recepcionado com todas as luzes acesas. Por quê? Porque inicia no último dia de celebração de Hanukkah. A 8ª vela de Hanukkah ela vai ser acesa. Amanhã nós estaremos aqui. João, no capítulo 10, nos coloca nessa data. Vai lá para você ver. João 10, capítulo 22. Para você ver aqui como Yeshua andava em linha com o tempo e os ciclos estabelecidos pela palavra de Adonai. João, capítulo 10. A partir do verso 22, você vê ali, diz assim, olha, em nossa versão, na minha e na sua aí. No verso 22 diz assim: houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, Tevet estava iniciando. Em outra versão diz assim, e então é Hanukkah, em Jerusalém. E é o inverno. Yeshua caminha pelo santuário do pórtico de Salomão. Yeshua vai ao santuário receber as luzes da Hanukkah e assim recepcionar o mês de Tevet. Houve então, diz ele, Yeshua andava passeando no templo do pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Mashiach, disse abertamente. E Yeshua respondeu: eu vos disse, mas não aderis. Eu já ensinei, mas vocês não têm fé, ele fala. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Há uma unidade entre o Mashiach e as suas ovelhas. As ovelhas do Mashiach ouvem a sua voz e a seguem. E Yeshua vê a sua ovelha e a reconhece. Esse reconhecimento de Yeshua em as suas ovelhas são aquelas que obedecem à sua palavra. Ele diz: aquele que me ama, ouve a minha palavra, ouve a minha voz, diz ele. Você vai ver isso aqui daqui a pouco, quer ver? Olha o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, eu sou o pão da vida, o mantenedor das suas ovelhas, e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las de minha mão. Meu Pai as deu a mim, e é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um, diz ele. Eu e o Pai andamos em unidade. Então Yeshua estava ali celebrando no pórtico de Salomão, Hanukkah, era inverno, Tevet. Tevet tem como uma representatividade a letra do alfabeto hebraico, Ain, aquela que está ali fora, que você vai ver daqui a pouco. Ela tem os 2 olhos. Ain significa olho, como um instrumento de visão mesmo, como receptor de luz. Os olhos veem a luz e a luz identifica nela a luz. Será iluminado pela luz que emana na Torá. Se você ver o salmista no Salmo 119, Felipe, você está aí vibrando, no Salmo 119 tem a sua porção na letra A. Vai lá ver, você ver comigo. A porção aqui no Salmo 119, Felipe, fala de um tempo de urgência de agir por Adonai. Este tem onde a ordem,
A ordem aqui ela é negada pelos homens. Qual ordem? A que provém da Torá. E que todos correm risco de vida por causa disso. Risco de ser destruído. Vai lá para você ver comigo no Salmo 119. O salmista aqui, a porção da letra Ain aqui, do mês de Tevet, é o mês que vai ser comandado pela letra Ain. Então se prepara para que você possa celebrar diante de Adonai, esse tempo diante de Adonai. Salmo 119, a partir do verso 121. Aqui, dos versos 121 ao verso 128, ele é a porção da letra Ain no Salmo 119. Lê comigo, ó. Diz assim, ó, fiz o que é certo e justo, não me entregue aos meus opressores. Verso 122. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixe que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem, os olhos da letra Ain, desfalecem esperando pela tua salvação, esperando a tua justa promessa. Os comentaristas dizem que o salmista aqui, quando ele escreve aqui que os olhos desfalecem, os olhos ficam nublados pelas lágrimas do clamor do salmista, porque ele espera em Elohim a justa promessa que irá se cumprir na vida dele. Verso 124, trata com o teu servo, nós cantamos isso, segundo o teu amor, e ensina-me os teus decretos. Ele diz assim, sou teu servo, dá-me inteligência, para entender os teus estatutos. Já é tempo de operares, ó Eterno. Tens quebrado a tua Torá, tem rompido a tua Torá, porque eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. E porque tenho em tudo como retos os teus preceitos. Odeio toda a vereda errada. O salmista canta, ele fala de um tempo aqui, que ele chama a atenção a mim e a você, que nós precisamos agir por Adonai. Por quê? Porque um homem tem a intenção de anular a Torá. Anular a Torá é retirar toda a base que sustenta a minha e a sua vida. Se você pensa que anular a Torá é desprezar somente os mandamentos, mas você e eu, quando anulamos a Torá, nós retiramos a base de sobrevivência humana, porque Yeshua é a Torá. Quando você despreza a Torá, você despreza o Mashiach. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Não tem. Não tem. Por isso que ele fala que é tempo. Ele fala, é tempo de agir. Ele chama a atenção para um tempo, para um mês, Tevet, para um tempo estabelecido por Adonai. Conforme lá em Eclesiastes capítulo 3, não precisa lá não, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Rosh Hodesh, irmãos, é um marcador de tempo. Rosh Hodesh é um marcador de tempo. Que tempo? Um tempo profético. É um memorial diante de Adonai. Isso é maravilhoso para nós. É um memorial diante de nós que tem duas situações interessantes aqui em Rosh Hodesh como tempo marcador, um tempo profético. Primeiro, ele anuncia a proximidade de um tempo de plenitude, como nós estudamos hoje pela manhã. Um tempo de completo, um tempo inteiro. Ele anuncia, Rosh Hodesh, anuncia um tempo de proximidade desse tempo. Um tempo de plenitude, de retorno, é um tempo completo. E a cada dia que passa eu fico mais convencido que está próximo o dia do retorno do Mashiach. Está muito próximo. O segundo, Rosh Hodesh anuncia a entrada do príncipe, ele está à porta. Por isso que eu falo, que está muito próximo o dia do Mashiach retornar. Rosh Hodesh, esse marcador. Olha, vamos ver isso aqui. Primeiro, anuncia a proximidade de um tempo completo, um tempo de plenitude para o retorno, para que você possa ser despertado e retornar imediatamente. É um tempo completo. O profeta Isaías faz a conclusão do seu livro, o livro de profeta Isaías, com essa voz profética de um tempo completo. Vai lá para você ver comigo em Isaías, no capítulo 66. O último capítulo do livro de Isaías. Ele vai aqui profetizar sobre esse tempo completo, esse tempo concluído, esse tempo pleno. Isaías no capítulo 66,
Nós não vamos ler todo o capítulo 66, mas você depois lê com calma. Mas eu chamo a atenção para que você acompanhe comigo a partir do verso 18. Diz assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Venho para juntar todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Lembra que eu falei pela manhã? O tempo completo em que todos ouvirão a voz de Adonai. Nós lemos em Isaías, em Jeremias 31, não é isso? Nunca mais ouvirem e dirão, conhece ao Eterno, porque todos me conhecerão, ele fala. Todas as nações virão até ele. É isso que ele está falando aqui. É esse tempo completo. Olha o verso 19. Porém, entre eles um sinal. E os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, a todos os extremos da terra. É isso que ele está falando. Famosos como flecheiros, a Tubai, a Javá, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre as nações. Que coisa maravilhosa. Olha o verso 20. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Eterno, sobre cavalos, e sobre carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, o meu santo monte para onde? Jerusalém. Por isso que eu falei que é um tempo de plenitude para o retorno. Aqui, ó, ele fala, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Eterno. Como os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos limpos à casa do Eterno. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levita, diz o Eterno, com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Eterno. E assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Há uma lua nova, a outra lua, há de um Shabat a outro Shabat. Virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Eterno. Um templo de plenitude do retorno. O Mashiach tal não está próximo. O Mashiach tal não está próximo. E você e eu ficamos titubeando entre dois pensamentos. Não é assim que a palavra nos ordena. Ele diz aqui que há um tempo completo. Vai lá em Jeremias capítulo 31. Eu estou observando o sol, tá, irmão? Jeremias capítulo 31. Capítulo 31. Onde que eu vou começar a ler para a gente não ler muito tempo? O 27, não, é muito longo. Vamos ao verso 31, diz assim, ó, vem dia, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei da mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Eterno. Mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Eterno. Porém a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Não ensinarás, aqui ó, alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei o Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior, diz o Eterno. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É isso que diz o profeta Isaías. Ele anda em linha aqui com o profeta Jeremias. Ele anda em linha com o profeta Isaías. E o segundo item é que Rosh Hodesh também anuncia a entrada do príncipe. Ele está à porta. Ele está à porta. E Yeshua diz lá em João capítulo 10, nós acabamos de ler, mas no verso 9 ele diz assim, eu sou a porta. Quem entra por mim é salvo. Por isso que o salmista fala, é tempo de agir por Adonai. É tempo de agir por Adonai, por quê? Porque estão quebrando a sua Torá, estão anulando a sua Torá. É isso que o salmista canta. E Yeshua fala assim, olha, eu sou a porta. Quem entra por mim é salvo. Não será salvo. Ele diz assim, é salvo. Ele garante isso para mim e para você.
Ele é o príncipe da paz, diz o profeta Isaías. Ele vai receber de mim, de você, todo o sacrifício de pacificação, diz o profeta Isaías. Príncipe da paz, diz ele, do aumento do seu governo, a paz não terá fim, Isaías capítulo 9. Agora eu quero que você vá comigo lá, no profeta Ezequiel, capítulo 46, para você ver que Rosh Hodesh anuncia a entrada do príncipe e que ele está à porta. Vai lá comigo. Esse príncipe da paz que o profeta Isaías canta. E Yeshua diz que ele é a porta. Quem entra por mim é salvo. Ele diz é salvo, não será salvo, é salvo. O profeta Ezequiel, ele vai aqui profetizar um tempo estabelecido por Adonai. Esse tempo é um tempo determinado, é um tempo profético. Ezequiel capítulo 46. Diz assim, olha, ele vai falar de Rosh Hodesh. Ele fala assim no verso 1. Assim diz o Eterno Elohim: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, aquela porta ali, é aquela porta ali que nós estamos lendo, que olha para o lado do oriente, estará fechada durante 6 dias, que são dias de trabalho. Mas no dia de Shabat, ela se abrirá ao tempo profético. Ao tempo profético, ele se abrirá. Quando? Também no dia da lua nova se abrirá. É ou não é um anúncio da entrada do príncipe que está à porta? Yeshua. Olha o verso 2. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto à ombreira da porta. Os sacerdotes oferecerão o holocausto e as ofertas pacíficas que o príncipe receberá da minha e da sua mão. Ele é o príncipe da paz, diz o profeta Isaías. Ele se prostrará no limiar da porta e sairá, mas a porta não fechará até a tarde. Olha o verso 3. O povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, no Shabat e no dia das luas nova, em Rosh Hodesh, diante do Eterno. O holocausto que o príncipe oferecer ao Eterno será no dia de Shabat, 6 cordeiros sem defeito, um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será um efa pelo carneiro, pelo cordeiro. A oferta de cereais será para o que puder dar, e de azeite de um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um novilho sem defeito, perfeito, porque é um tempo perfeito, conclusivo, e 6 cordeiros de um carneiro, todos serão sem defeito. Vai no verso 11, por favor, irmãos. Vai no verso 10, um pouco antes. O príncipe entrará no meio deles, daqueles que estão ofertando ofertas pacíficas. Quando eles entrarem, e saindo eles, sairão juntos. Na solenidade das festas fixas, será a oferta de cereais, um efa pelo novilho, um efa pelo carneiro, mais pelos cordeiros, o que puder dar. E do azeite, um hin para cada efa, as ofertas pacíficas. Ou 12. Quando o príncipe preparar uma oferta voluntária, uma oferta pacífica voluntária, holocausto ou oferta pacífica com uma oferta voluntária ao Eterno, então se abrirão a porta que olhe para o oriente, olhe a porta, e oferecerá o seu holocausto, as suas ofertas pacíficas, quando houver feito no dia de Shabat, e sairá e fechará a porta depois dele sair. A ação profética aqui, do capítulo 46 do príncipe, que está à porta, que anuncia a entrada do príncipe em Rosh Hodesh, e também no dia de Shabat, essa ação profética, porque aqui já é uma ação profética. Ela foi estabelecida pelo próprio Ezequiel no capítulo 44. Volta aí para você ver o tempo profético de Rosh Hodesh, capítulo 44 de Ezequiel. Já estou concluindo, irmãos. Só para que você saiba que quando você celebrar Rosh Hodesh, você está celebrando um tempo profético, você está anunciando que há a proximidade de um tempo pleno, conclusivo, um tempo de plenitude para o retorno. E quando eu e você estivermos celebrando Rosh Hodesh, nós estamos anunciando que o príncipe jaz à porta. No capítulo 44 de Ezequiel, você vai ler comigo aí só 3 versos, de 1 ao 3.
Leia aí para você ver, acompanhe comigo. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Eterno: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Eterno, o Elohim de Israel, entrou por ela, estará fechada. Quando o príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Eterno, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e esse mesmo caminho sairá. É a porta do Oriente, é a porta da plenitude, é a porta oriental, a porta dourada. Se você for lá na internet e digitar lá porta dourada, você vai ver. É essa porta que o profeta Ezequiel profetiza no capítulo 44 que você acabou de ler. E ele faz uma ação profética no capítulo 46, anunciando que o príncipe jaz à porta. Então vamos lá, já que você já foi, então vamos lá. Leonardo Gama diz assim que isso complementa o que diz o Salmo 110. Vamos lá comigo. Isso. É o Salmo Messiânico 110, né? Vamos lá então, obrigado, Leonardo. 110. Lê comigo. Diz o Eterno ao meu Adom: assente-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrados de teus pés. O Eterno enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente. Baruch Hashem. Esse apresentar aqui voluntariamente é para que eu e você possamos apresentar as ofertas voluntárias, que são as ofertas pacíficas, que eu e você temos que fazer com o nosso Mashiach Yeshua. Eu e você, no dia da tua batalha, ornado com santa majestade, no seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Eterno e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo o quê? A ordem de Melquisedeque. O Eterno estará à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira, julgará as nações, enchê-las de cadáveres, e ferirá os cabeças de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. O tempo profético de Rosh Chodesh, ele é marcado com um toque de shofar. Nós não vamos tocar agora não, depois a gente toca, tá bom? Depois do acendimento da Hanukkah, porque nós tivemos que fazer uma pequena alteração. As trombetas de prata aqui, que diz lá em Números capítulo 10, verso 1, fazem a convocação e os anúncios dos encontros com Adonai. Vai lá para você ver. Números capítulo 10. Nós podemos já nos preparar para fazermos a Havidalá. Vamos concluir aqui com a leitura de Números capítulo 10. E amanhã nós estaremos aqui sendo iluminados com todas as luzes da Hanukkah acesa, irmãos. Receber de Adonai, porque, segundo a boa tradição, as luzes da Hanukkah elas são feitas para ser fitadas. Você olha e fita. Você já tentou fazer isso? Faz hoje, quando chegar na tua casa. Acende as velas da Hanukkah se você quiser. Nós vamos acender aqui, mas se você quiser chegar na tua casa, acende. Eu fiz isso ontem. Por isso que eu estou falando que é uma experiência boa. Acende e fitas. Porque a boa tradição diz que elas são feitas só para ser fitadas. Só para fitá-las. Eu acho que o termo é esse mesmo. Capítulo 10 de Números diz assim: disse o Eterno a Moisés: faze 2 trombetas de prata batida. Elas te servirão para convocar a congregação. De pé, ela fala, e dá ordem da partida dos arraiais. Quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti à entrada da tenda da congregação. Mas quando soar uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão dos exércitos, que estão acampados ao oriente. Quando pela segunda vez a tocar retinindo, partirão dos exércitos, que estão acampados ao sul. Está vendo a ordenança da partida no deserto? Para que a partida dos arraiais se tocará retinindo. Para juntar a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas.
Será isso para vós e as vossas gerações um estatuto perpétuo, quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime. Tocareis as trombetas, retinindo, e perante o eterno vosso Elohim haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, no dia das vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, em Rosh Chodesh, tocareis a trombeta sobre os vossos holocaustos. Os holocaustos são as ofertas pacíficas, sobre os vossos sacrifícios de oferta. Repetiu aqui. E vos serão por lembrança perante o vosso Elohim. Eu sou o eterno vosso Elohim.